O próximo fator de raio-x eu chamo o fator da inclinação da palma. Este fator lida com o aperto das mãos e envolve enviando e recebendo informação no nível subconsciente, quase subliminal. Vendedores do mundo inteiro tinham pagado milhares de dólares para aprender os segredos atrás dele. Esta é uma habilidade que quase todas as pessoas mais bem-sucedidas possuem. Se seu aperto de mão falta caráter, aqueles que vão apertar a mão com você vai registrar uma reação negativa em suas mentes. Ele não vai entender porquê, mas mesmo assim, a impressão subconsciente vai permanecer. Eles não vão ficar impressionados por você, até mesmo se eles não podem explicar porquê. Isto, admitidamente, é uma área sensível, especialmente se você acha que você tem um aperto de mão excelente. Mas aprendendo isso é essencial. Se você quer melhorar seu aperto de mão, você não pode aceitar nada menos do que um aperto de mão de uma pessoa bem-sucedida, incentivada e com autoestima. Sensibilidade é também uma chave para adotar um aperto de mão que não apenas comunica suas características positivas para todos, mas permite você saber muito sobre os pensamentos, caracteres e sentimentos das pessoas que você acabou de apertar sua mão com nestes poucos segundos. Historiadores sociais são convencidos que o aperto da mão foi originado na cultura ocidental, enquanto amigos se cumprimentaram mostrando suas mãos abertas para demonstrar que elas não eram armados e que apresentaram nenhuma ameaça para os outros. Em 26 fora de 27 pessoas, a mão que usa as armas é a mão direta, desde que a média é que uma pessoa em cada 27 pessoas é canhoto. Então, como o costume progrediu, em vez de deixar as mãos no ar sem fazer nada, eles começavam a apertar as mãos. Este ritual se tornou a única aceitável oportunidade para tocar um outro indivíduo, macho ou fêmea, em quase qualquer situação ou em quase qualquer hora. Quando você usa esta seguinte técnica, você vai aprender muito nesses alguns segundos de aperto da mão. Este pode ser um dos seus maiores ferramentas no seu arsenal de fatores de raio-x. A única coisa que você tem que fazer é praticar um pouco. Mesmo assim, eu acho que o aperto da mão não está sendo usado para seu potencial total. Que é exatamente por isso, o valor da informação que você ganha com este aperto da mão aumenta para aquelas poucas pessoas que entendem seu poder e sabem o que fazer com ele. Desde que a maioria das pessoas de nós nunca recebemos educação formal sobre o aperto das mãos, tivemos de aprender o que sabemos hoje de muitas tentativas e erros. Não existe um nível universal correto de pressão para todas as situações, exceto de uma firmeza geral. Mas existe um exato nível de pressão para cada aperto indivíduo. A pressão de aperto que você deve usar deve ser igual, quanto mais possível, para a pressão de aperto da pessoa que você está apertando a mão com. Na primeira fricção de contato, você deve avaliar a pressão e imediatamente igualizá-lo com a pressão idêntica. Imediatamente segue isso, igualizando a velocidade das chacoalhas das mãos. Enquanto você pratica essa técnica de igualizar, você vai notar outras características que você também pode igualar. O objetivo final é criar uma reflexão tão perfeita que a pessoa vai sentir que ela está apertando a mão com ela mesma. Com todo esse ênfase no aperto, os olhos não podem desvender o que você está fazendo. No instante que suas mãos tinham contato, seus olhos também devem fazer contato, como os olhos da outra pessoa. Tenta fazer isso até mesmo antes que ela estabeleceu o contato dos olhos com você. O sorriso e as palavras que você diga são a óbvia comunicação controlada, mas o impacto real no nível subliminal acontece com suas mãos apertadas.
Considere o que acontece quando você está igualizando o aperto da mão numa forma eficaz. No nível subconsciente, a outra pessoa percebe que ela está sendo igualizada. Ela também reconhece que isto não é algo comum. Quase imediatamente a outra pessoa entende que alguém está escutando para ela. Até mesmo antes da informação da conversa foi trocada, além do "Oi, muito prazer conhecê-lo", isto completa a impressão positiva da outra pessoa com o pensamento: esta pessoa está interessada em mim. Sendo interessado nos outros é a chave para popularidade e carisma. Enquanto tentando ser interessante, pode causar as pessoas de fugir de você. Eu vou lhe dar mais uma dica aqui que pode melhorar ainda mais seu carisma. Quando você está apertando a mão com alguém, tenta na próxima vez enviar uma mensagem positiva através das suas mãos. Imagina que as mãos são condutores elétricos e você envia uma transmissão positiva de pensamento positivo. O pensamento pode ser algo simples: eu gosto de você. Mais uma coisa que você pode fazer é anotar a cor dos olhos da pessoa que você está apertando a mão com. Anotando a cor dos olhos pode ser um gatilho para induzir sua mente a lembrar o nome da pessoa. Quantas vezes aconteceu que você apertou a mão com uma pessoa e imediatamente o nome foi esquecido? Mas anotando a cor dos olhos serve para nós como um sinal para lembrar o nome da pessoa. Tenta isso e veja que lembrando o nome da pessoa torna-se muito mais fácil. Dominando este aperto da mão vai transformar seu impacto pessoal sobre outra pessoa, até mesmo aquela que você já conhece. Este aperto da mão deve ser usado com os dois gêneros, homens e mulheres. Muitos homens não sabem como apertar a mão da mulher. Eles podem sentir nervosos sobre isso, especialmente quando o marido da mulher está presente. Considerando o aperto da mão a ser um reconhecimento pessoal, você não pode negar este reconhecimento de ninguém. Aperta as mãos dos homens e das mulheres exatamente da mesma forma. Até agora aprendemos como igualar todos os elementos do aperto da mão, inclusive criando contato dos olhos, transmitindo um pensamento positivo através das mãos, etc. O que você vai aprender agora é mais um passo para aprender ainda mais sobre a pessoa que você está apertando sua mão com. Esta técnica está baseada na ideia simples chamada testar. Usando esta técnica, você vai perceber muitas coisas sutis sobre a outra pessoa. O que você vai fazer neste aperto da mão é testar a reação da outra pessoa a seu movimento. Veja como. Quando você encontra a pessoa, estende sua mão para frente enquanto sua mão é quase deitada. Ou seja, em vez da sua mão ser posicionada verticalmente, como você está acostumado a fazer, estende sua mão quase horizontalmente, como ela está deitada. A outra pessoa vai quase instintivamente virar sua mão para a posição da sua mão, apertando sua mão assim. Agora, quando as mãos estão apertadas, gradualmente, estou destacando gradualmente, vira seu pulso na direção vertical. Depois passe esta posição vertical para o ponto onde sua mão está encarando o chão e depois volta para a posição vertical. Esses movimentos estão exagerados nesta descrição para fim de demonstrar a direção geral dos movimentos. De palma para cima, para a palma encarando o chão e de volta para a posição vertical. Se compararmos a posição da mão para um relógio, você vai começar quando sua mão está na posição de 2 horas, passando de 2 horas para a posição de 10 horas e depois voltando na posição vertical de meio-dia. É importante de fazer esses movimentos muito sutilmente, tentando usar esse oitavo de uma virada para cada lado do centro vertical. Na primeira vez que você começa a usar esta abordagem, você de repente vai perceber as diferenças incríveis entre cada aperto das mãos. Diferenças que não eram perceptíveis antes vão ficar mais óbvias. Mesmo assim, você vai precisar igualizar
os elementos da pressão que eu discuti antes. O que é interessante com este aperto da mão, que com esta abordagem, você pode saber imediatamente o nível da flexibilidade mental e a habilidade de adaptar e aprender da pessoa que você está apertando a mão com. Usualmente, pessoas com mais flexibilidade mental podem ser facilmente persuadidos e ensinados novos caminhos. Quanto mais inflexível a oscilação do pulso, quanto menos vai ser a flexibilidade da pessoa para mudanças. Vai ser um grande desafio de persuadi-la. Apenas para você ter uma comparação realística, visita seu gerente do banco e aperta sua mão com ele. Surpreendido? Se ele, como a maioria das pessoas neste ramo financeiro, o aperto da mão dele fica travado e imobilizado na posição vertical. Ninguém ensinou seu gerente do banco de apertar a mão assim. Mas seu jeito e o treinamento em outras áreas aparece no seu aperto da mão em maneiras que nem ele conhece. Até policiais são menos rígidos com seus apertos das mãos. Você sempre pode reconhecer o jeito da pessoa através da oscilação do pulso. Aqueles gerentes do banco com pulso flexível não vão ficar muito tempo gerentes do banco, porque a inflexibilidade mental é um pré-requisito para essa profissão. Inflexibilidade e até insensibilidade são pré-requisitos para sucesso nessa profissão. No outro lado do espectro, no outro extremo, é achar um indivíduo que vai igualar a pressão de aperto, velocidade de balançar a mão como sua. Estuda essas pessoas com grande cuidado, porque, como você, elas também investiram seus tempos em afiar suas habilidades de lidar com outras pessoas. Esta pessoa pode ser uma excelente fonte de sabedoria e experiência em bem amplo alcance de assuntos. Ocasionalmente você vai encontrar pessoas que apertam a mão de uma forma tão forte ou tão fraca que você não pode usar esses métodos de uma forma eficaz. No caso de uma pessoa com aperto da mão super fraco, eu sugiro que você faça o mesmo possível para juntar seus dedos mantendo-as em sua mão. Não se preocupe demais sobre igualizando o elemento de velocidade e firmeza. Usualmente quase qualquer coisa impressiona esse tipo de pessoas. Por outro extremo, existe também aquelas pessoas, usualmente um homem atlético, que tenta quebrar seus dedos ostentando seu poder físico. Você tem que proteger sua mão aplicando quase a mesma pressão. Os músculos reforçam o esqueleto dos dedos, protegem-os da fratura. Se você é capaz de apertar bem forte a mão desta pessoa, evite a tentação de começar uma competição de força. Não existe uma maneira de ganhar nesta batalha, a menos que você use menos pressão até que ele reconheça que sua pressão é inferior para ele, e ele recua com triunfo. Independente se você usa esses fatores para construir um relacionamento pessoal ou negócios, ou para afiar suas habilidades de vendas, ou expandir seu círculo de influência, ou para qualquer objetivo que vale a pena, você pode ter a certeza que cada vez que você usa essas técnicas, você vai se tornar melhor. Este estudo é mais requerido no entendimento do ser humano, e os benefícios que eles oferecem podem ser ilimitados. Como prometi antes, a seguir é um mini dicionário de linguagem corporal. Como eu falei antes para você, não seja levado demais com essas regras. Sempre tente usar mais de uma regra, mais de um sinal para determinar o que acontece. Como você sabe se a pessoa que você está falando com sente confortável na sua presença? Existem alguns sinais óbvios, mas ao contrário de uma opinião popular, as pessoas não fumam quando estão nervosas. Elas fumam quando elas estão relaxadas. Eu já provei isso muitas vezes. Se alguém, por exemplo, está me visitando, eu sei que aquela pessoa que está me visitando é um fumante. Eu vou continuar com minha conversa afiada até que ela se sinta relaxada o suficiente para acender um cigarro.
porque quando ela acendeu o cigarro, eu sei que ela agora se sente relaxada. Mais um sinal é o botão do paletó. Homens usualmente mantêm seus paletós abotoados até que eles se sentem mais relaxados. Portanto, quando você está falando com um grupo de pessoas e seus paletós ainda estão abotoados, melhor que você continue com uma conversa afiada até que você percebe que eles desabotoavam seus paletós. Uma vez cientistas fizeram uma pesquisa para saber se os participantes de um casamento eram da família ou apenas convidados. Eles poderiam determinar com até 80% de exatidão quem era da família e quem não era da família. Pessoas da família desabotoavam seus paletós desde o início da festa, enquanto pessoas que eram fora do círculo da família mantiveram seus paletós abotoados para mais tempo. Tenta também perceber a velocidade das piscas dos olhos. Uma vez por segundo ou 6 vezes por um minuto não é uma coisa incomum. Apesar do fato que algumas pessoas são mais devagares, você vai precisar desta informação, porque se você observa que durante a conversa esta velocidade de piscar dos olhos muda num ponto específico, você vai conseguir deduzir que ou a pessoa está muito alerta, desconfortável, ou sob grande tensão, ou até mesmo você pode deduzir que ela está mentindo para você. Mais um fator interessante é o fator da inclinação da cabeça. A inclinação da cabeça é um excelente indicador se a pessoa está prestando atenção ou não. Pessoas com cabeças eretas, quando olhando para você, provavelmente não estão prestando atenção. Uma pequena inclinação da cabeça de 5 graus, ligeiramente inclinada, especialmente se a mão toca no queixo, a pessoa está prestando atenção. Acompanhado com a mão tocando no queixo é uma excelente indicação que eles estão prestando atenção. Palestrantes aprenderam de estudar esta posição. Eles podem identificar imediatamente quem está prestando atenção e quem não está prestando atenção. Até mesmo se você tem uma seção da audiência que está com a cabeça ereta, até mesmo se eles parecem de prestar atenção, ou até sorrindo, os palestrantes sabem que na verdade eles não estão prestando atenção. Portanto, eles vão direcionar uma pergunta para aquele grupo de pessoas e esperar uma resposta. Ou eles podem mudar a dinâmica ou fazer algo que desperta a atenção, colocar uma foto, desenho, etc. Qualquer coisa que pode fazer aquele segmento da audiência mais alerta. Claro que se o palestrante percebe que as pessoas estão inclinando para a direção da porta, este é um sinal de linguagem corporal que significa que eles perderam controle totalmente da sua audiência. Também presta atenção de qualquer tempo quando a mão toca a cabeça. Qualquer movimento da mão para a cabeça, presta atenção. Por exemplo, alguém tocando o queixo com a polegada e o dedo do índice é um excelente sinal que eles estão interessados no que você está dizendo. Se você percebe os nós dos dedos dobrados embaixo do queixo, esse também significa que as pessoas estão prestando atenção. Queixo apoiado pela parte de trás das mãos é um claro sinal de aborrecimento. Normalmente, existe a palma. Então, queixo apoiado por a palma, como a salto da palma, por exemplo, é um sinal de aborrecimento. A pessoa está aborrecida. Se você percebe que a pessoa coça ou toca seu nariz, que não é um comportamento comum da pessoa, isto é um bom sinal que ela está exagerando ou mentindo. Você pode até não acreditar nisso, mas sua própria análise da situação vai comprovar isso para você. Coçando o nariz, ou tocando qualquer lugar no rosto, quando você fez uma pergunta, esse é um bom sinal que a pessoa não está dizendo a verdade. Mas novamente, tem que lembrar, você não pega apenas um sinal, pega mais de um sinal. E você tem que também lembrar que não seja levado demais com esses sinais. Tem pessoas que simplesmente o rosto está coçando naquele instante. Mas se você está falando com uma pessoa e de repente, involuntariamente, a pessoa começa a coçar o nariz ou começa a tocar o rosto,
Realmente, por que a pessoa coça o nariz ou tocar o rosto? Simples, quando a pessoa mente, o fluxo de sangue para o rosto aumenta. Desde que o fluxo aumenta repentinamente, também isso causa uma reação no rosto que causa a pessoa precisa coçar, sente que ele precisa coçar. Quando ele coça, ele realmente está sinalizando que ele está mentindo. Outro motivo por isso, quando a pessoa está mentindo, a pessoa está também, quando uma pessoa coloca a mão em cima do rosto, é uma tentativa de esconder, de mascarar. Isso também é um sinal de mentira. Por isso, cuida-se. Cada vez que a pessoa toca o rosto, toca o nariz, especialmente o nariz, tem nada a ver com Pinóquio, especialmente o nariz, a pessoa provavelmente está exagerando ou mentindo. Tocando o ponto do nariz, especialmente quando acompanhado com olhos fechados, significa que a pessoa está concentrada no que está acontecendo. Ele está tentando imaginar alguma coisa, ela está concentrando no assunto. Se você percebe que a pessoa coloca sua mão na parte de trás do pescoço, dedo no colarinho ou palma da mão, esfregando a parte de trás do pescoço, esse é sinal certo de aborrecimento. As pessoas realmente sentem calor no colarinho ou dor no pescoço às vezes. Quando a pessoa toca sua orelha, isso significa que ele se está interessando no assunto. Quando a pessoa coça o topo da cabeça, isso significa que ele se sente desconfortável na situação. O que nós podemos aprender das mãos, por exemplo? Sabemos que dedos batendo na mesa sinalizam que a pessoa apenas está impaciente. Presta atenção às pessoas que criam um torre com suas mãos. Torre com suas mãos significa que as pessoas as mãos não estão tocando, apenas os dedos estão tocando. As duas mãos tocando apenas os pontos dos dedos. Particularmente a calcanhar das mãos são separadas e apenas os pontos dos dedos estão tocando. Isto é uma boa indicação de confiança suprema. Isto é muito difícil de fazer quando você está extremamente nervoso. Então, se você se você percebe uma pessoa fazendo isso, você sabe que eles se sentem numa situação superior. Quando um homem toca seu próprio peito com sua mão ou mãos, isto é um sinal de sinceridade e sendo aberto. Mas quando a mulher faz isso, este é usualmente um sinal de choque ou sendo protetiva. O que você pode aprender de uma pessoa que usa óculos? Bem, você provavelmente conhece a expressão de uma pessoa olhando em cima dos óculos. Isso significa que eu não acredito, ou eu discordo. Alguém que repetitivamente limpa seus óculos está sinalizando que, se você percebe isso, que ele faz isso 3, 4 vezes por hora, dentro de um período de 1 hora, isso é uma sinal que a pessoa está pensando sobre sua proposta. Ele está tentando ganhar mais tempo. Ou se você percebe uma pessoa fumando um cachumbo, isso simplesmente significa que eles precisam mais tempo de pensar sobre alguma coisa. Então, como uma pessoa boa de ler a língua corporal, você vai parar de falar ou vai falar sobre algo inconsequencial, quando eles podem analisar melhor os pontos mais importantes. Em qualquer situação, quando alguém coloca alguma coisa na boca, ou aquela parte dos óculos que prende a orelha, ou uma caneta, ou um lápis, pensa sobre isso com a pessoa que precisa mais alimentos. Não alimentos de comida, mas alimentos de informação. Eles gostam do que eles estão ouvindo, mas eles querem ouvir mais. Claro que se alguém tirou seus óculos e jogou os óculos na mesa, você sabe que eles eram zangados com você, estavam realmente desligando você da conversa. Então seja ciente desses comportamentos quando está sendo feito sutilmente. Se alguém tira seus óculos e coloca-os na mesa, isso significa que eles não estão escutando por você mais. Existem bastantes sinais de linguagem corporal e existem bastantes livros sobre este assunto. Eu acho que você pode aprender esses sinais melhores de uma forma visual, com desenhos,
do que numa forma auditiva. Meu objetivo aqui não foi ensinar você todos os sinais corporais, mas dá para você apenas incentivar você a pesquisar mais neste assunto. Na próxima fita, eu vou ensinar você um dos fatores super importantes sobre a leitura das mentes. Este fator está sendo usado por videntes, charlatães, patifes, artistas, líderes de seitas religiosas e até políticos. Este fator de raio-x eu chamo o fator de Barnum, onde pessoas usam os defeitos do ser humano para persuadir seus audiências que eles possuem poderes sobrenaturais. Eu vou te encontrar na próxima fita. Até já!